e 17 do Inário para o culto cristão. Que segurança sou de Jesus. E essa segurança é o próprio Deus que nos concede. Quando nós falamos que o cristão ele tem essa segurança, não é porque isso veio dele, ou não, é porque a segurança dele está em Deus, pertence a Deus, vem de Deus. Então, podemos nos alegrar, podemos realmente adorar o Senhor e reconhecer que somos seguros e protegidos por Ele. Que segurança!
segurança, Deus? Que segurança temos nós? Que segurança temos no Senhor? Podemos descansar, podemos passar por mais uma semana cheia de certezas, dúvidas, cheia de complicações, situações difíceis, situações que nos fazem pensar e repensar, mas durante toda essa semana, em meio a todo esse turbilhão de coisas, nós somos protegidos, guardados, amparados, sustentados no Senhor. A segurança que nós temos não depende de momentos agradáveis, momentos que nos fazem sorrir. A segurança que nós temos, a segurança que a tua igreja tem, a segurança que cada homem e mulher que confia no Senhor, a segurança que cada um de nós, que um dia ouvimos a tua doce e agradável e poderosa voz, vinde a mim, e obedecemos o teu chamado, e somos agraciados com a tua segurança, com a tua proteção, com a tua misericórdia, com a tua graça. A segurança que nós temos não depende de momentos bons, não depende de governos, não depende de setores, ó Deus, econômicos, não depende de nada que o mundo possa nos oferecer. A nossa segurança depende exclusivamente do Senhor. E com essa certeza, ó Deus, mesmo sendo nós falhos, frágeis, fracos e pecadores, mesmo sendo nós homens e mulheres errantes, mesmo sendo nós homens e mulheres com tantas dificuldades e necessidades emocionais, físicas e espirituais, a nossa segurança está no Senhor, Deus que não falha, que não erra, que não chega atrasado, Deus que não é pego de surpresa. O Senhor tem o controle e o sustento de todas as coisas dos céus e na terra. Louvado seja o Senhor por essa certeza, por essa certeza que o Senhor nos oferece, que nas tuas mãos, diante do Senhor, nós somos homens e mulheres protegidos, seguros, guardados, amparados, sustentados, alimentados, ó Deus, salvos pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa chuva que cai, por esse tempo fresco, ó Deus. Te agradecemos por esse momento, porque mesmo diante dessas, ó Deus, interferências para alguns que aqui não tiveram, mas aqui nós estamos para louvar, adorar, exaltar, para aprender mais do Senhor, para ter intimidade com o Senhor, para louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade, com coração quente, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Ouça, ó Deus, a nossa oração, visita-nos com graça, visita os nossos entes queridos, ó Deus, que estão enfermos, e aí botamos em suas mãos cada filho do Senhor que se encontra com a saúde não tão boa, ó Deus, com a saúde debilitada. Visita-os, ó Deus, e eu coloco em suas mãos em particular a vida da minha sogra, a dona Lourdes, uma serva do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, como temos clamado ao Senhor pela vida dela, vai de encontro a ela, Pai amado. Ó Espírito Santo, que a tua mão poderosa esteja sobre ela, ó Pai, dando alívio àquelas dores, dando conforto a ela, visitando com o teu conforto, com o teu consolo. Deus, por favor, nós rogamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que essas dores que ela tem sentido, ó Deus, venha a ser confortada, amparada pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, colocamos ela em suas mãos, colocamos em suas mãos a vida dos teus filhos, ó Deus, que não se encontram com a saúde tão boa, Cristiane, e tantos outros irmãos, ó Deus, que têm andado com a saúde debilitada, como temos clamado ao Senhor também, Pai amado, que a tua cura, o teu renovo, que a tua provisão restauradora
Enche os corações de cada filho e filha do Senhor. Que haja cura, que haja renovo, mas acima de tudo, que a tua vontade seja feita na vida de cada um deles. Nós oramos e cremos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oceano. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, nunca mais falhar.
Efésios 2, verso 11 até o verso 22. Eu vou estar lendo os versos ímpares. E a igreja em uma só voz, os versos pares. Eu vou ler na minha versão King James aqui no celular. Os irmãos vão ler na versão NVI, que é projetada ali, os versos 12, os versos pares. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja em uma só voz, os versos pares. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homens. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de nos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constituía em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, feito fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em uma favor, por meio da cruz pela qual Ele destruiu a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Pois por meio deles ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus com seu Espírito. Amém, meus amados irmãos? No qual, a minha versão fala, no qual, ou seja, em Cristo, também vós juntamente sois edifício dele, para a morada de Deus em Espírito. Vamos orar mais uma vez. Queria que o pastor Paulo ficasse em pé e orasse ao Senhor nesse momento. Senhor Deus grandioso, Pai, eterno, forte graça e favor. Nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Damos graças pela tua palavra lida, Senhor Deus. Graças pelo estudo do Espírito. Graças a Deus também pela chuva que cai. Por este culto estamos servindo, adorando ao Senhor, entregando ao Senhor louvores cantados, Deus, mensagem da tua palavra, contando, Deus, pedimos a direção do Senhor a cada momento de nossas vidas. Direciona o teu povo, Deus, estando no tempo, fora do tempo, Deus, no dia a dia, para que todos tenham conhecimento das imagens de ti. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, Deus, e te adoramos hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar um cântico Maravilhosa Graça. Nesse momento, quando nós cantamos, os irmãos que vieram preparados para agradecer a Deus, adorar a Deus por seus dízimos de oferta, se poderão fazer enquanto nós cantamos essa canção, esse hino. Pedindo que
vez. Santo, exaltado é o Senhor nos céus e na terra, dono de todas as coisas, Senhor do universo, Rei dos reis, único, soberano e absoluto, Supremo Senhor dos senhores e Rei dos reis, Deus que é grande, Deus que é triuno, santo em todo momento, em toda situação. Santo, santo, santo é o Senhor. Te agradecemos por essa certeza, pela segurança, pelo privilégio, pela oportunidade de acordar, de respirar, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de apresentar ao Senhor o nosso culto, um culto racional, pensante, com toda a certeza e a convicção de que o Senhor se faz presente em nosso meio, mesmo que nossos olhos carnais não conseguimos enxergar, mas pela fé nós podemos ter a certeza e a convicção que o Senhor se faz presente em nosso meio. Não somente ao ouvir os nossos louvores de lábios pecadores e frágeis como nós somos, não de ouvir os nossos instrumentos de mãos de homens frágeis, falhos e pecadores, mas de ver homens e mulheres remidos, lavados, santificados e purificados pelo Senhor, de ver homens e mulheres que têm o selo, o carimbo do Espírito Santo em nossas vidas, homens que não merecem a salvação, mulheres que não merecem a salvação, mas pela tua graça e pela tua misericórdia nós somos salvos. Pelo teu querer, pela tua vontade, o Senhor nos escolheu, nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz e nos purificou com teu sangue precioso e nos remiu com a tua graça e a tua bondade e tem nos sustentado, abençoado a cada minuto do nosso respirar, e mesmo se a vida se findar de nós, Deus, na eternidade nós estaremos com o Senhor, porque a tua promessa não falha. O Senhor prometeu que aonde o Senhor estiver, estaremos nós também. E essa é a nossa segurança, em saber que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Te agradeço, ó Deus, por esse momento. Te agradeço pela fidelidade também dos teus filhos e filhas, que dedicam ao Senhor não somente os louvores, a adoração, mas também os seus dízimos e as tuas ofertas. Toma em suas mãos cada um deles, Deus, que venham ser protegidos, guardados e abençoados pelo Senhor, que os lares deles, Deus, sejam repletos e transbordantes da tua graça, da tua misericórdia, que a tua provisão física, emocional e espiritual esteja sobre eles dia após dia, que jamais venham, ó Deus, se afastar do Senhor e venham duvidar do teu cuidado e da tua vontade, Pai amado. Nesse momento, quando nós vamos ler a tua palavra, grande Deus, pedimos ao Senhor, Espírito Santo, é o Senhor que clareia, que ilumina, que abre os olhos, corações, mentes e ouvidos. É o Senhor que discerne, ó Deus, que divide a alma e o espírito. É o Senhor que quebranta os corações de homens e mulheres. É o Senhor que salva, é o Senhor que redime, é o Senhor que libera, ó Deus, o arrependimento para que o homem e a mulher venham se arrepender e venham se entregar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Deus, o estudo dessa noite. Abençoe a mensagem, o texto que vamos avaliar. Em nome de Jesus, que os corações sejam quebrantados e alcançados pelo teu poder. Que nenhum de nós venhamos voltar aos nossos lares como de lá saímos. Não venhamos começar mais uma semana de vida, de dificuldade, de lutas, de batalhas, de dores, de angústias, de falhas, de quedas. Não devemos começar da mesma forma que nós começamos a outra passada. Não, devemos começar essa semana para a tua honra e para a tua glória. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém.
Estamos conversando sobre o Deus que cuida. Vamos conversar esta noite sobre a terceira mensagem. Mais uma vez eu quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho do Antigo Testamento. Estou falando do livro do profeta Isaías. Sim, porque Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. E vimos algumas curiosidades na semana passada sobre o livro de Isaías, um livro que contém 66 capítulos, e a Bíblia contém 66 livros. Dos 37 capítulos de Isaías, os 37 primeiros capítulos de Isaías vai falar sobre lei, graça, o juízo, o Deus de juízo. Assim também como o Antigo Testamento, que tem 37 livros. Os 27 livros, 27 livros do Novo Testamento vai falar sobre a graça, a misericórdia e o cuidado de Deus. Assim é a mensagem de todo o Novo Testamento também, que contém 27 livros. O livro de Isaías, ele é fantástico. Eu quero trabalhar com vocês, com a igreja, sobre o tema alegre-se, pois o servo de Deus chegou. Eu quero trabalhar com esse tema sobre 2 pontos que eu vou trabalhar somente hoje. Alegre-se, pois o servo de Deus chegou. A série de mensagens sobre o Deus que cuida. O texto que vamos estudar nessa noite faz parte dos 4 cânticos do servo sofredor que Isaías trata, do servo de Deus. O texto vamos avaliar, eu estou falando de Isaías 49. Vamos estudar dos versos 13 somente até o verso 16. Esse texto ele faz parte dos 4 cânticos do servo que Isaías traz para nós. O primeiro cântico ele está contido em Isaías 42, verso 1 até o verso 9. O segundo cântico ele pega Isaías 49, o texto que vamos estudar, do verso 1 ao verso 7, toda a sequência dele. O terceiro cântico vocês podem estudar, vocês podem ver Isaías 50, verso 4 até o verso 11. E o último cântico é o mais longo, vai de Isaías 52, a partir do verso 13, até Isaías 53, verso 12. O cântico do servo. E se você for avaliar, se for estudar todo esse capítulo, é um capítulo que você pode fazer no mínimo umas 4, 5 mensagens e ainda vai faltar tempo para você estudar todo ele. Mas todos esses 26 versos contidos nesse capítulo 49 envolve, você vai ler, você vai ver que envolve um tom totalmente messiânico. Ele vai apontar para Jesus, ele vai apontar para o Messias. Isaías escreve para um povo que é liberto do cativeiro babilônico, um povo que foi oprimido numa terra gentia, como foi semana passada, devido à desobediência dele. E eu falei que Deus ele cuida de várias formas, e uma das formas que Deus cuida, mostra o seu cuidado, é quando ele lança a sua correção, não castigo, a sua correção, podemos também dizer castigo, a correção de Deus para o seu povo, para que esse povo venha se corrigir, se consertar e voltar para Deus. Eu falei que muitas vezes nós murmuramos, reclamamos o porquê disso, o porquê daquilo, e às vezes botamos e falamos assim, é culpa do diabo, e às vezes não é. Às vezes o diabo está lá quietinho, só de cutuca, só de olho, e nós mesmos falhamos, nós mesmos erramos, e Deus, para preservar a nossa vida, Deus nos corrige,
te coloca-nos em uma situação meio complicada. Para quê? Para que nós olhemos para Ele e retornamos para os braços dele. Então cuidado com as suas murmurações, que é isso, que é aquilo. Às vezes não é, às vezes Deus está chamando a nossa atenção, assim como Ele fez com o povo dele, assim como Ele faz hoje. Deus age da mesma forma hoje, irmãos, lançando a homens e mulheres para que eles possam se consertar, mostrando: meu filho, não faz isso, vem para cá, olhe para cá, não cai aí, você vai se machucar, meu filho, minha filha, cuidado, olha só, eu vou ter que pesar a mão contra vocês. Talvez é por isso que as igrejas e a religião de hoje está tão perdida. É por isso que há tantos, como é considerado, o Espírito Santo é considerado, segundo o IBOP, o IBGE, as estatísticas afirmam que o Espírito Santo é o estado mais evangelizado do Brasil. Eu fico a pensar, o estado mais evangelizado do Brasil, com tanta criminalidade, com tantos erros, como pode ser se o Evangelho traz mudança, novidade, vida nova, vida plena? Como pode ser isso? Que contradição existe nisso? Claro, a estatística pega tudo que se diz religioso, aí vai entrar todo o quesito, não somente igrejas protestantes, vai entrar todo mundo, espíritas, mormons e por aí vai afora. Igrejas corretas, boas, que pregam o evangelho puro, mas também igrejas que só tem placas, nomes, e prega uma miséria, uma mentira, um engano, e vai enganando pessoas. As pessoas vão achando que estão sendo alimentadas pelo puro evangelho. Talvez por isso Deus tem pesado a mão para mostrar: povo meu, acorde, porque está para acontecer. Todo o texto de Isaías 39 envolve um tom messiânico, mas também expressa, meus amados, vocês podem ler, a gente vai estudar, que expressa não somente um tom messiânico, mas expressa todo o cuidado de Deus para seu povo. E ao mesmo tempo, esse cuidado Deus oferece para esse povo, Deus oferece para você, para mim, para nós hoje. Deus oferece oportunidades de mudança, oportunidades para crer nele, oportunidade para sair das trevas, ver a luz de Deus. Você pode ver essa mensagem, versículo 1, versículo 7. Isaías escreve: o Senhor sendo a luz no meio das trevas. Oportunidade de ver a luz e sair das trevas, oportunidade de ter libertação, de ser liberto, verso 8 ao verso 13. Oportunidade de reconhecer amor e esperança, mesmo em meio ao desespero. Versículo 14 até o capítulo 50, verso 13. Alegre-se, pois o servo de Deus chegou. Veja o texto, irmãos. Só vou ler do verso 13 até o verso 16. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros
estão continuamente perante mim. Amém, meus amados irmãos? Alegre-se, pois o servo de Deus chegou. A primeira coisa, primeiro assunto, primeiro ponto nessa noite que quero conversar está contido no verso 13. Alegre-se, pois a liberdade chegou até vós. Alegremos, pois a liberdade nos alcançou. Alegremos, pois sim, mediante o servo de Deus, veio a liberdade para o homem, para a nação, para a família. E quando eu falo liberdade, essa não é uma liberdade qualquer, onde eu posso fazer o que bem me entender, onde eu posso viver de acordo com a minha vontade, com o meu querer, com o meu achismo. Essa não é uma liberdade vazia, como se fosse um saco que nós enchemos de coisas fúteis e levamos nos nossos ombros, ou uma mochila que nós botamos escórias e mais escórias, pedra sobre pedra, e levamos um peso que não precisamos levar. Não, essa é uma liberdade diferente. Essa liberdade, ela é repleta de quê? Ela é cheia de quê? De consolo, compaixão, provisão, cura, renovo e recomeço, novas oportunidades. Para quê? Para arrependimento e para salvação. Então o servo de Deus, alegre-se, pois chegou o servo de Deus. Esse servo de Deus traz o quê? A liberdade. O povo de Israel, meus amados, em cativeiro, de repente eles vê o mover de Deus. Do meio de nada, ele arranca eles daquele povo e dá liberdade a eles e traz eles de volta para a terra. Assim acontece com cada um de nós. Assim acontece com uma mulher que se converte. Assim acontece com um jovem, por exemplo, que se converte. Ele percebe a liberdade dele na frente dele agora. E não uma liberdade qualquer, vazia, ou cheia de coisas insignificantes, não, mas uma liberdade que traz consolo, que traz conforto, que traz compaixão, que traz provisão, que traz cura, que traz renovo, recomeço, que traz novas oportunidades. Veja o verso 6, veja que lindo o verso 6 é. No mesmo capítulo 9, olha só, eu vou ler para os irmãos. Assim diz ele: pouco é os seres do meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tomares a fazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para ser minha salvação até a extremidade da terra. Novas oportunidades. Alegre-se, pois a verdadeira liberdade chegou, repleta dos cuidados de Deus para nós. Olha o verso 13, que verso lindo. Depois que Deus mostra todo o controle dele, o verso 3, você tem que também ficar mais apurado. Lê também o verso 8, o verso 9, o verso 11, mas ele fala: cantai aos céus. Depois ele fala: alegre-se a terra, e vós montes, rompei em cânticos. Ele distribui essa alegria. O profeta, Deus mostra para ele uma distribuição, uma categoria distribuída. Cantai aos céus, ou seja, toda a criação nos céus festejai. Toda a criação festejai. Alegre-se, ó terra, a liberdade chegou até vós. Vós, montes, rompei em cântico, ou seja, explodam, rasgam de alegria e cantem bem alto. O salmista ele destaca com todo vigor: alegre-se, porque outrora vocês estavam escravos, oprimidos, escravizados, agora vocês estão libertos. Então alegre-se aos céus. Toda a criação festeja, ó terra, alegre-se, a liberdade chegou, e não uma liberdade vazia, mas uma liberdade cheia do cuidado, do sustento, da bondade, da misericórdia, do conforto e do consolo de Deus e das oportunidades que nos oferece. Então, nos alegremos
nos rasgamos, explodam montes de alegria e cantem bem alto. Por quê? Olha a continuidade do verso. Porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadece, cheio de amor, cheio de bondade e cheio de misericórdia. Conforte, alegre. Olha o verso 8: socorri no dia da salvação para guardar-te. Olha o verso 9: para dizeres aos presos, saia, e aos que estão em trevas, apareça. Olha o verso 11: transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteradas. Cuidado de Deus, o sustento de Deus, a liberdade que Ele nos concede, cheio de consolo, cheio de conforto e cheio de compaixão, cheio de amor. Alegre-se. A maior alegria para o homem e para a mulher é quando ele entende quem é Deus. Não existe alegria maior, não existe liberdade se não há Cristo. Isso eu falo de carteirinha, com propriedade, porque sim, outrora eu achava que eu era liberto, outrora eu achava que eu era feliz nas minhas loucuras da vida. Mas eu só vim entender que era felicidade depois que Cristo abriu os meus olhos. Depois que o próprio Espírito Santo quebrantou a minha dureza, a minha cegueira, a minha surdez. Depois que o próprio Deus falou assim: sai das trevas, venha para a luz. O homem só vai compreender esse amor, essa liberdade, quando ele reconhece Cristo. Martinho Lutero, certa vez, ele falou que o homem dentro de si tem um buraco enorme. E esse homem vai tentando tampar esse buraco com as suas paixões, com os seus querer, com as suas vontades que o mundo oferece. Mas parece que cada vez que o homem toma essa iniciativa de tentar tampar esse buraco, o buraco se abre ainda mais. E aí de repente Deus quebranta o coração desse homem, e esse buraco tão grande dentro dele é tampado. Porque é o tamanho exato do amor de Deus. É Ele que cura, é Ele que liberta. E aí esse homem começa a entender essa liberdade, cheia de consolo, cheia de compaixão, cheia de provisão e cheia de cura de Deus. A segunda coisa, a segunda alegria: alegre-se, Ele não esquece de você. O servo de Deus, o Senhor Jesus, não esquece de você. Grave isso: Deus não esquece de você. Deus não esquece de nós. Veja o verso 7, vou ler com vocês, no mesmo capítulo, verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, aos servos dos tiranos, aos reis, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel e santo de Israel, que te escolheu. Ele não esquece. O verso 7, mais uma vez, é um verso messiânico. Está falando de Jesus, quando ele viria, ele seria desprezado pelos reis. É verdade. O verso 7 aponta diretamente para o Senhor Jesus. Ele é messiânico puro, mas também é verdade, meus amados. E essa é uma grande verdade maravilhosa, mas também que mostra o cuidado de Deus, o zelo de Deus pelo teu povo, por você. Ele afirma: Ele não esquece do seu povo, Ele não esquece de nós, Ele não esquece do homem e da mulher, Ele não esquece daqueles que Ele chamou das trevas e que Ele vai chamar ainda das trevas. Ele não esquece de nenhum dos seus. É por isso que tem João 3,16. Por quê? Porque
Porque Deus tanto amou o mundo, não é um amor qualquer, porque Deus tanto amou o mundo, que enviou o teu Filho. Para quê? Para morrer, o Filho unigênito, para morrer em nosso lugar, para nos conceder vida plena, vida eterna, vida poderosa, vida que não é passageira, uma liberdade que não é passageira, uma alegria eterna a todo aquele que nele crê. Não importa a situação, não importa o tamanho das lutas, não importa as densas trevas, não importa os tempos e as eras, nada disso importa, porque Deus não esquece de você, Deus não esqueceu do seu povo, Deus não esqueceu da sua igreja, Deus não esqueceu as suas promessas que Ele fez para você, para mim, para o seu povo, para a sua igreja. Deus não esqueceu das suas promessas. Tudo e todos podem esquecer de você. Veja só, tudo e todos podem esquecer de você e até virar as costas para você. Deus não. Deus não vira as costas para você. Adão, quando ele pecou, e Eva viraram as costas para Deus, fugiu de Deus. Deus foi ao encontro deles. Adão e Eva inventou desculpas para Deus. Deus arrumou a provisão para eles. O homem tenta de todas as formas se esconder de Deus, vira as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para o seu povo, para a sua igreja, para você. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeço e de reinício. Nunca Ele esquece. O verso 14, meus queridos, pode olhar o verso 14 aí. O verso 14 mostra uma reação do homem. E durante a história, a reação do homem é essa: nós indagamos Deus, nós questionamos Deus, nós reeducamos Deus muitas vezes, nós murmuramos contra Deus. Por quê? É uma reação humana por não entender o porquê das situações. E como eu falei no início, às vezes as situações são causadas porque nós mesmos abrimos mão de conhecer Deus, de andar no caminho de santidade como Deus quer, de buscar a Deus como Ele deve buscar, de conhecer a Deus como Ele deve conhecer, de ler a Bíblia, de meditar e de orar, de manter uma comunhão sincera com Deus, de vir à igreja para adorar em espírito e em verdade. Muitas vezes nós trocamos esses privilégios que nós temos por coisas tão fúteis, tão passageiras, tão insignificantes. Às vezes nós trocamos essa oportunidade. Se o sol está muito quente, está quente, não vou. Se está chovendo, está chuva, não posso ir. Não gosto da irmã tal, não gosto do irmão tal. Cuidado, nós estamos fazendo. O verso 14, olha o que fala, olha como é que Deus dá a oportunidade. Mas Sião diz, o povo diz: o Senhor desamparou, o Senhor me desamparou. Como eu posso entender isso? O Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Uma reação humana, entra ela e sai ela, entra igreja e sai igreja, abre igreja e fecha igreja. A reação é sempre as mesmas. Nós queremos a resposta muito rápida. Por quê? Nós não entendemos o porquê das situações. Aí falamos: Deus desamparou, Deus esqueceu de nós. Ao invés de nós reconhecermos: eu falhei, eu pequei, eu caí. É por isso que o povo muitas vezes perdeu as oportunidades, não reconhece o que Deus está fazendo. Mas olha a resposta de Deus. O verso 15 traz uma resposta de Deus, traz uma pergunta de Deus e uma resposta vindo totalmente de Deus para o teu povo, para você, para mim. Porque mediante a indagação do verso 14, o que eu tenho que agradar? Por qual motivo eu tenho que ser alegre? Por qual motivo eu tenho que festejar? O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Por qual motivo eu tenho que festejar? E aí Deus responde, mesmo em meio às nossas ignorâncias, a
falta de reconhecimento, de arrependimento, Deus se coloca à disposição. Meu filho, você me indagou e agora eu vou te responder. Ouça a minha resposta, ouça a minha pergunta. Lembra de Jó? Jó, quando passou por toda aquela situação, os seus amigos, que não são tão amigos assim, começaram a indagar Jó. No começo começaram a apoiar Jó, sofrer com Jó, mas lá pelas tantas começaram a indagar: Jó, acho que você pecou, Jó, acho que você fez isso, Jó, acho que você fez aquilo, Jó, e Jó disse: não fiz, eu sou o quê? Daqui a pouco Jó começou, falou: Deus, por quê? E aí Deus responde Jó com perguntas: aonde estava você, Jó? Responde-me, se você puder. Responde, Jó. Aonde estava você quando eu firmei a terra? Aonde estava você quando eu levantei os montes? Aonde estava você quando eu separei as constelações? Quando eu fiz as estrelas? E todas elas, eu chamo cada uma delas pelo seu nome. E pasme, há mais estrelas no céu do que a areia do mar. Vai na praia e pega um balde de areia e separa grão por grão. Tenta contar. A ciência, e não falando do pastor, a ciência afirmou e afirma que há mais estrelas no céu do que a areia do mar. E Deus fala: eu chamo cada uma delas pelo seu nome. Esse é o nosso Deus. Olha aqui, Deus pergunta, o verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? A pergunta de Deus. Responde, povo, responde, igreja, responde, cristão, responde, cristã, responde cada um de nós. Respondemos a Deus. Acaso pode? Nessa época era impossível, talvez podemos dizer. Nessa época ter filho era uma preciosidade, era uma joia rara. Hoje não, né? As mães esquecem os filhos, nasce o filho e larga ele à rua para quem quiser criar. Hoje diz o texto, esse texto está em desuso, mas nessa época não. Filhos eram herança do Senhor, eram herança do Senhor. Acaso pode a mãe? O povo olhava para o outro e falava assim: não, as mulheres grávidas, as mães não esquecem do seu filho, mas Deus olha para o passado, presente e futuro, e sabe que hoje as mulheres desprezam, não todas. Crianças nascem e até o aborto, líderes apoiam abortos, igrejas estão apoiando aborto, matando a vida. Olha aqui, a mãe desprezando o filho, mas Deus fala, a resposta de Deus é de Deus para o povo, ou seja, uma pergunta no contexto humano, e a resposta de Deus vai além do contexto humano, vai para a eternidade. O homem indaga, a mulher indaga, o povo indaga, a igreja indaga, e Deus responde: olha, mas ainda que essa mulher venha se esquecer desse filho, ainda que esse século XXI chegue, e esse povo, e essa mulher, e esse pai, e essa mãe esqueçam dos seus filhos, desampare eles, Deus fala, a resposta de Deus, esquecer dele, todavia, ou seja, em momento algum, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece de cada um de nós, nenhum de nós. Deus não esquece. Olha o verso 16, a prova cabal que Deus não esquece. Uma prova afirmativa. O verso 16 é uma prova afirmativa de Deus para a humanidade, para o povo. Porque Deus, o Senhor Adonai, o soberano, não pode esquecer do seu povo. Deus não pode esquecer de você. Deus não pode esquecer. Olha o verso 16. Te gravei. Sabe o que significa gravar o termo hebraico?
Eu tinha um amigo que ele pegava. Eu tinha, porque faz tempo que eu não vejo ele, então não sei como ele está. Há muito tempo atrás. Ele pegava tronco velho, feio, de madeira, às vezes jogado lá nos cantos. Ele começava a limpar aquele tronco. Ele começava a descascar. Ele falava assim: eu vou fazer essa arte. Ele pegava um martelo, uma ferramentazinha dele lá que ele tinha, começava a esculpir. Daqui a pouco aquele tronco feio, que ninguém dava nada, ele fazia uma arte belíssima naquele tronco. E o tronco sem valor, ele vendia por preço alto. O termo aqui, meus amados, eu te gravei para o verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O termo gravar significa esculpir. Deus esculpe, Deus esculpiu nas suas próprias mãos o seu povo. Nas mãos de Deus está gravada o meu nome, o seu nome, o nosso nome. Nas mãos de Deus está gravada: eis o meu povo, eis os meus remidos, eis os meus libertos, eis aqueles que se alegram em mim, eis aqueles que eu cuido. Nas minhas mãos estão os seus nomes, nas minhas mãos estão as suas vidas. Veja, e os teus muros estão continuamente perante mim. Eu te gravei nas minhas mãos, e os seus muros estão continuamente perante mim. Muro, naquela época, significava proteção, segurança, liberdade, provisão, controle, sustento. Então o que Deus está falando: nas tuas mãos eu te gravei, e os teus muros, seja, eu sou a sua proteção, eu sou a sua segurança, eu sou o seu libertador, eu sou o seu provedor. É isso que eu estou falando. Jamais eu abandono vocês, jamais eu esqueço vocês. Eu te protejo, eu cuido, eu te seguro, eu te liberto, eu te sustento dia após dia. Ou seja, Deus fala: pode confiar em mim. Deus fala: pode descansar em mim. Deus fala hoje, e falou nessa época, e fala hoje: pode esperar em mim, pois só eu trago liberdade eterna e não me esqueço de ninguém. É isso que Deus está falando. Pode confiar em mim, pode descansar em mim, pode esperar em mim, pois só eu trago liberdade eterna e não me esqueço de ninguém. Deus cuida com amor zeloso, com cuidado real. Deus cuida de forma única e soberana, e não há cuidado melhor para o homem e para a mulher. Independente da sua idade, não há cuidado melhor como o cuidado de Deus. Alegre-se, o servo de Deus chegou. Alegre-se, alegre-se, a liberdade está à sua frente. Alegre-se, Deus não esquece de você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa proteger a sua vida, guardar a sua vida e sustentar cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Eu não sei como você tem vivido, mas eu sei que nessa noite você pode fazer um concerto com o Senhor. Sair da sua vida fria de viver, talvez duvidosa, talvez ainda insegura, e colocar realmente a sua segurança, a sua esperança nas mãos de Deus. Vamos orar. Grande Deus, te louvamos e agradecemos ao Senhor por todo o cuidado, pela liberdade, pela segurança, pela provisão, pelo sustento, pela cura, pelas oportunidades que Deus nos oferece. Te agradecemos, ó Deus, porque em Ti podemos nos alegrar e entender que o Senhor nunca se esquece de nós. Que essa certeza, que essa alegria enche os nossos corações com júbilo,
pertencente ao Senhor. Ministra, ó Deus, nos nossos corações. Precisamos do Senhor, da Tua cura, do Teu renovo. Ó Deus, nós tentamos caminhar de forma reta perante o Senhor, mas falhamos muitas vezes. Dá-nos força, renova o nosso vigor, renova a nossa fé, renova a nossa comunhão com o Senhor, renova a nossa intimidade, desperta em nós a fé, aviva-nos com a Tua presença, ó Espírito Santo, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Deus, renova a nossa esperança na eternidade com o Senhor. Por favor, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco em Suas mãos nessa noite cada coração, cada vida, cada homem, cada mulher que aqui se faz presente, cada família, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que não puderam ouvir, que o Senhor alcance com a Tua misericórdia, ó Deus, e quebranta-os, e desperta-os, e acode-os, ó Deus, para a Tua graça e misericórdia. Mas aqui nós estamos, alcança-os com a Tua presença, com a Tua cura, com o Teu renovo, com a Tua restauração, com o arrependimento vindo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloque em Suas mãos, pois sei que é o Senhor que transforma, muda, cura, renova e protege cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, que não venhamos voltar para os nossos lares, como de lá saímos. Mas, por favor, Deus, ministra com a Tua misericórdia em nossas vidas. Nós precisamos muito do Senhor. Oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Semana que vem nós voltaremos ao nosso estudo de Apocalipse na quinta-feira. Não perca a oportunidade de aprender do Senhor. Também temos, continuando nosso projeto de jiu-jitsu. Agora vamos preparar os meninos, os alunos, para o próximo torneio, que será dia 23, é isso, 23 de novembro. Será aqui agora no Tartarugão. Será domingo, sabia isso? Deus tem misericórdia. Para vir pregar domingo depois de tarde. Então, alguns alunos nós já conversamos, estamos trabalhando, dar uma ênfase maior sobre os próximos torneios, ok? Irmãos, qualquer dúvida sobre o projeto, às vezes é um projeto de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, só para dar esclarecimento aos irmãos. Toda arte marcial, ela tem contato, né? MMA, karatê, MMA é um conjunto de artes, né? Mas toda arte em particular, ela tem contato, ok? E o jiu-jitsu é uma luta de solo. Para quem não sabe, o jiu-jitsu é uma luta primordialmente de solo. E aí requer contatos, ok? Qualquer academia que você vá, vai ter um professor lá, e ele vai colocar para combater, para treinar meninas, sexo feminino, com meninos, sexo masculino. Qualquer um, ok? No projeto é igual, tá? Claro, nós estamos tentando correr atrás de uma professora de jiu-jitsu, claro que não estou tentando, mas é complicado. Então, o professor Juliano, para aprimorar as meninas, no fortalecer, ele vai colocar, e tem o meu aval, porque eu chamei, falei, Juliano, eu quero um projeto assim, assado, e tem o meu aval. Pastor, todo projeto de jiu-jitsu, luta de jiu-jitsu, você pode nascer meio fora, tem meninos e meninas combatendo juntos, ok? Lá no torneio, Camille, aquela menininha, combateu, fez uma luta com um menino e ganhou do menino. É normal, ok, irmãos? Por esse motivo que o professor ensina. Por esse motivo eu peço aos irmãos e irmãos para estarem observando. Claro, não estamos dizendo de nada. Temos que
Está sempre atento ao que está acontecendo. Quando o Juliano percebe algo, rapidamente ele chama a pessoa ou alguém, e já me chama para falar: pastor, aconteceu isso, eu já chamo para conversar, ok? Então, ore, meus amados irmãos, eu peço somente isso. Se você não quiser vir para o projeto, é um desabafo meu agora. Se você não quiser vir no projeto para abençoar, fique em casa, não venha. Não venha, em nome do Senhor Jesus, venha para abençoar. Se não for, fique em casa, vai dormir, vai fazer uma sopa, faz o que você quiser. Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito de Deus recaia sobre nós nessa noite, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.